Olá! Olá para quem tá entrando. Olá! Tudo bem, Júlia? Para quem tá entrando, Neiva, que assinou, a Sandra, que é a nossa convidada de hoje. Esperar mais 2 minutinhos, tá, Sandra? Até todo mundo entrar. Até fechar às 17 horas. Olá, mames. Ricardo também tá nos assistindo. Olá, Paula. Bem-vindas e bem-vindos, tudo bem? Mais uma semana, então, de Se Liga. A gente organizou essa semana com uma programação que já tá lá no feed. Então, lá tem todas as atividades que vão acontecer essa semana. Começando por hoje, que nós vamos falar sobre cidades sustentáveis em tempos de coronavírus. Amanhã vai ser uma fala sobre... Deixa eu pegar aqui a ordem direitinho. Amanhã vai ser uma fala sobre a popularização da ciência, a importância das bolsas de pesquisa e de estudo para que a gente consiga fazendo ciência no Brasil. Depois, na quarta-feira, vai ser sobre a questão do uso dos plásticos, né? Que plásticos de fato são recicláveis e o que não são recicláveis, que a gente fez uma brincadeirinha do A Mentira que Nos Contam, né? Sobre os plásticos. Na quinta-feira, então, vai ser uma fala sobre eventos de mobilização socioambiental, né? E quem vai estar com a gente vai ser o Victor Ortiz, do Virada Sustentável, e vai falar também sobre essa questão da cultura em tempos de confinamento, coronavírus, enfim. E aí, por fim, finalizando essa primeira temporada, então os 10 episódios do Se Liga vai ser uma fala com a Oniken, que é uma comunidade campesina, e vai falar um pouquinho sobre algumas questões de empatia, de saúde mental e se tem como a gente ser diferente a partir do que a gente está vivendo agora, né? Se a gente pode usar essa experiência que a gente está vivendo agora para mudar alguma coisa dentro e fora de nós mesmos, tá certo? Então agora, seguindo o horário direitinho, a Sandra já tá aí. Hoje a conversa é com a Sandra e eu vou chamar ela agora que ela tá assistindo a gente. Deixa eu só ver. Vocês podem fazer perguntas durante a live, porque a gente não abriu caixinhas de perguntas, tá? Então é bem tranquilo de fazer. Eu vou sempre tento acompanhar. Se eu deixar alguém sem resposta, depois eu respondo também a Samba para aguardar ela entrar. Pra gente começar então a nossa live de hoje sobre cidades sustentáveis.
Oi, Olá, Sandra, tudo bem? tudo bem? Bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Deixa eu só Tô arrumar te aqui um ouvindo pouquinho. bem. Eu vou aumentar um pouquinho. Tá. Então vamos lá, ai, que bom. Ah, Bom, eu te agradeço que tu tenha aceitado o convite, né? E fica muito feliz de poder conversar contigo sobre cidades sustentáveis, sobre o teu trabalho. uhum. Nesse momento que a gente está se reinventando também e tentando fazer coisas em casa, assim. Então, a ideia de fazer essa live é conversar com as pessoas. E como a gente postou hoje, quem tem amigos tem tudo, né? Porque a gente tem um monte de gente muito legal para conversar. E a Sandra é uma delas, assim. Então, a Sandra ela vai se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho dela. Bom, então eu sou a Sandra, né? Sandra Groen. Ah, eu há 10 anos, 15 anos, né, passei a me dedicar um pouco a entender um pouco sobre a educação ambiental. E com o decorrer dos anos, né, eu fui me aprimorando, estudando um pouco sobre a educação ambiental e ela foi ganhando outros sentidos, né? Tanto é que tu falaste sobre cidade sustentável. Hoje eu coloquei como tema sociedade sustentável, mas eu estudo hoje sobre cidade sustentável, né? Então eu estou fazendo doutorado. Esse ano é o meu último ano, né, do doutorado. Esse é um dos temas, né? Eu sei que a Daiane já, eu chamo Anne, né? A Anne já Já concluiu, né? Coisa boa, né? E também trabalho com a educação como professora, né? E hoje sou na Secretaria de Educação, né? Como assessora pedagógica, trabalhando a questão da educação para a sustentabilidade na cidade, que é uma proposta, um programa muito interessante também, que tem tudo a ver com o que está sendo estudado, né? Mais ou menos isso, né? Teria que aqui a tarde toda só ficar falando sobre sim. os Então, estudos. a Sandra, ela é uma pessoa bem especial que a gente conheceu nessa trajetória de trabalhar com educação ambiental nas escolas. Então, a Sandra faz um excelente trabalho. Depois ela vai falar sobre a parte prática, né? Que eu acho que Sim. isso é muito parecido conosco, assim. A Sandra, então, ela é doutoranda, está no último ano dela, tem esse desafio agora de terminar uma tese. Mas a Sandra, ela é muito pé no chão, de ir para a prática, de propor atividades e de fazer transformação na comunidade, né? E aí, antes de a gente ir para as tuas atividades práticas, eu trouxe aqui meio que só um termo assim para a gente começar falando o que, que seria essas cidades sustentáveis, né? A gente fala tanto de sustentabilidade, então eu me aprofundei um pouquinho em ver no Ministério do Meio Ambiente, mas também fazendo o link com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E dentro do Ministério do Meio Ambiente, não vou ler, mas o que diz é que as cidades sustentáveis ela tem que priorizar principalmente a qualidade de vida das pessoas e do ambiente. Então, desde a mobilidade urbana, de ações de saneamento, de ações de poluição sonora, de poluição da atmosfera, do descarte de resíduos, né, da eficiência energética. E um dos ODS que fala justamente isso é o ODS 11, que é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, que fala justamente de distribuir renda para as comunidades, os países mais desenvolvidos tentar desenvolver melhor os outros países nessa questão de mobilidade, de moradia, e essa forma também de economia colaborativa, de entendimento de que o meio ambiente ou o ambiente ele não está aqui somente para nos servir, né? A gente tem que viver de maneira respeitosa com os recursos que a gente tem naturais. Então, a partir claro, desse eu não sou especialista em sustentáveis, né? Então, por isso que a Sandra está aqui. A ideia é também de questionar, assim, quando uma sociedade ela é sustentável? Eu me propus a pensar junto contigo e com quem está aqui assistindo sobre essas questões e ela é bem complexa. Se a gente for agora lá na internet pesquisar o que seria uma sociedade, lá vai estar escrito que é um conjunto de seres, né, que convivem de forma organizada. Então vamos pensar, as abelhas, elas vivem de forma organizada. Se nós formos pensar as formigas, elas vivem de forma organizada. Mas se nós formos pensar como seres humanos, nós precisamos das nossas leis, nós precisamos de instituições regulatórias, né? Precisamos viver como indivíduos em uma sociedade, uma comunidade. E a nossa sociedade hoje é uma sociedade que, se a gente for analisar, e é analisada, né, é uma sociedade capitalista. Nós podemos pensar em vários modos de sociedade, mas a nossa, ela é uma sociedade capitalista, muito direcionada para o trabalho, aonde as pessoas vendem sua força de trabalho, né, por pouco, para gerar riquezas para poucas pessoas, né?
Então, a gente pensando numa sociedade hoje, né, a gente pode pensar que a sociedade hoje, a nossa, em que nós estamos inseridos, ela é uma sociedade que está muito voltada para isso, né? Se a gente for pensar assim. E sustentável, né? Aí vai entrar outra contradição, porque sustentável, bem como tu tivesse falado aí, e falou muito bem sobre cidade, a gente vive como sociedade numa cidade, né? Essa cidade pode ser urbana, rural, mas ela é uma cidade que é organizada, né? Para que nós vivamos nela, né? De forma organizada, né? Então, a partir dos anos 90, no Brasil, a gente passou a pensar um pouco sobre sustentabilidade. Até então, se pensava muito em desenvolvimento sustentável, e nós tivemos um tratado na ECO 92, que esse tratado, ele demarca esse posicionamento, afastando um pouquinho do desenvolvimento sustentável, que ele estava um pouco mais direcionado para questões econômicas, um pouco mais capitalista, neoliberal, e dentro desse tratado, né, aparece pela primeira vez a sociedades sustentáveis, né? E qual é o ponto, né, da sociedade sustentável para que ela fuja um pouco dessa questão? É a educação. A educação passa a ser o ponto, a educação ambiental, mas eu digo que a educação, né, passa a ser o ponto principal para que se pense em outra sociedade. Nós temos uma sociedade, mas essa sociedade ela não está nos proporcionando, né, um modo de vida igualitário. Ou outro termo a gente poderia usar, né? Mas então, nesse tratado, então, a questão ela passou então a ser considerada como o centro mesmo, a educação. Então, só para a gente pensar, uma sociedade, né? E pensarmos o que seria sustentável. Então, como que nós podemos viver, então, organizadamente numa sociedade a partir da sustentabilidade? E tendo a educação, né, como centro. Eu tenho que demarcar um posicionamento em relação a isso. Para mim, então, sustentabilidade o que seria, então? Então, eu tenho que demarcar, porque cada um vai pensar de um jeito a sustentabilidade. Tem gente que relaciona muito a questão do... Se eu reciclei, eu estou sendo sustentável, né? E não é só isso. Se eu plantei uma árvore, estou sendo sustentável. Se eu não gastei a água da minha casa e economizei, estou sendo sustentável. Só que tem muita coisa anterior a isso. Então, sustentabilidade aqui, eu penso, né, que começa, e a partir dos estudos, a partir dessas vivências, que depois eu vou falar um pouquinho, né, a partir das nossas relações. Primeiramente, a relação comigo. Como que eu me relaciono comigo? Como que eu me relaciono com o meu corpo, com as minhas emoções? Como é que eu sou Sandra? Quem sou eu, Sandra, dentro dessa sociedade? Né? A partir do momento que eu me entendo qual é o meu papel, né, dentro dessa sociedade e como que eu cuido de mim, e principalmente nessa época, né, que agora já vou entrar nessa questão depois, né, como que eu me relaciono depois com os outros? E esses outros não são só as outras pessoas, são os outros coisas, são os outros animais, são os outros, né? Como que eu me relaciono com o que está ao meu redor? Para isso eu tenho que estar bem comigo para poder me relacionar. E eu tenho que ter esse entendimento. E para isso passa por várias outras questões também, né? Questões de conhecimento, questões de experiência, né? Questões de troca. Esse momento agora é riquíssimo para a gente pensar um pouco o que seria essa sustentabilidade. O momento que nós temos para... Pode ser que para alguns esse momento não seja válido, mas é um momento que a gente tem aqui para pensar. Então, no momento que eu me entendo como Sandra e que papel eu tenho na sociedade, eu estou sendo sustentável. Então, dentro dessa sociedade, qual é o meu papel dentro dessa sociedade? Lá como professora, que eu sou professora, qual é o meu papel dentro daquela comunidade onde eu estou inserida para que essa sociedade ela se transforme? Então, são várias questões que a gente tem que ir pensando e isso só acontece a partir da experiência, né? Não tem outro modo. Tu tem que experienciar, tu tem que vivenciar. Eu estou vendo várias ações agora que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Para ampliar, né? Então, a partir dessas relações, eu penso. E outra questão que é super importante em relação à sustentabilidade, uma sociedade sustentável, é a questão da empatia. A partir do momento que eu me coloco no lugar do outro e eu começo a entender
e começo a ir contra essas questões individualistas, penso mais no coletivo, no bem comum de todos, eu passo a pensar numa sociedade mais sustentável. Mas tem que partir do indivíduo. Então, é do indivíduo para o todo, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso. E claro que pode ser que daqui 5 anos eu fale outra coisa, porque o conhecimento Que bom ele que é a gente muda, né? a gente vai mudando. Mas Faz parte. no momento e pelas vivências, eu penso uma sociedade sustentável onde vai partir muito de mim enquanto indivíduo, mas eu também tenho que pensar no todo, no coletivo. Eu não vivo numa sociedade, né, regida por Sozinha. sozinha. E não E uma consigo fazer. sustentabilidade só também não é possível, né? Não é possível. É claro que às vezes tem que ter uma iniciativa individual de alguém. Sim. Alguém vai ter que tomar a frente. Mas essa vamos pensar agora lá na SMED, que a gente está fazendo, né? Uma proposta bem legal, um programa de educação para sustentabilidade na cidade. Nós estamos pensando no engajamento de todos. Todas as secretarias, engajar. Quanto mais as pessoas estiverem engajadas, quanto mais os coletivos se juntarem, melhor. Até isso eu estou falando um pouco, pensando que aí o individual não funciona. Se eu ficar lá dentro, no individual não funciona. Vocês fazem parte dessa proposta. A Poena está fazendo parte da proposta. Outras estão fazendo parte. Então, se todos se unirem, eu acredito que funciona. Como sociedade sustentável. Nossa, bem. Sandra, assim, bem como tu traz, a gente também compactua com isso quando a gente começou a trabalhar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a gente gostou muito deles porque, claro, a gente tem algumas questões, né, enfim, em relação a como ele foi feito, como ele está sendo encaminhado, mas uma coisa de mérito desses objetivos é que ele tem essa questão holística da Isso. sustentabilidade, que é o que tu traz, né? Então ele começa com a erradicação da pobreza e fala sobre a questão da fome, mas ele fala da questão da importância de ter a saúde, essa questão que tu traz de como eu vou cuidar do ambiente, da sustentabilidade, se eu não consigo nem me perceber como um sujeito importante nessa sociedade para fazer a transformação. Então isso também está presente, a igualdade de gênero. Aí sim, né, as coisas que a gente sempre lembra quando a gente fala de sustentabilidade. Claro, tem a questão do saneamento, tem a questão da água, da vida na água, da vida na terra, tem essas outras pontes, né? Até a questão da paz, da não violência, entra nos objetivos. Então, quando tu traz essa parte de que, e a gente fala isso muito principalmente com as crianças que a gente trabalha na educação ambiental, e a gente percebe muito isso. Se o sujeito não tem nenhum entendimento de que ele é importante e de como ele está inserido nessa sociedade, para ele tanto faz cuidar da planta ou separar o resíduo ou essas coisas que a gente faz individualmente, né, na nossa casa, enfim, que aí impacta no todo, né? Então, essa questão de ter um cuidado, de ter uma saúde mental, de entender o porquê que tu tá aqui no mundo é muito importante, né, para trabalhar. Justamente porque é aí que começa, acho que, a transformação dessa sustentabilidade na sociedade. E tem outra questão que eu estou batendo muito em cima também, das questões das urgências. Nós precisamos pensar nas urgências. Nós precisamos pensar no que é mais urgente agora. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, eu vou ter que, porque é o que eu vivo, então eu vou ter que trazer como exemplo uma sala de aula, né? Mas dentro de uma sala de aula, como que eu vou ensinar uma criança a fazer uma horta se ela passou a noite toda com fome e ela nem sequer dormiu direito? Ela não está preparada para isso. Nós temos que pensar no que está mais urgente para depois a gente conseguir atingir o restante, que é super importante também. Os ODS, para mim, eles são super importantes. Mas eu tenho que ter um olhar um pouco mais sensível para aquelas urgências que estão ao meu redor. Hoje nós temos muitas crianças passando por várias situações, né? Principalmente na periferia, né? Situações complicadas e que ela, às vezes, ela tá ali e ela não está nem prestando atenção naquilo que está acontecendo, porque ela tem outras questões que ela precisa resolver, né? Claro que nós não vamos resolver tudo, mas nós temos que ter um olhar um pouco mais para essas urgências. Umas 3 semanas atrás eu participei de uma reunião onde eu apresentei uma proposta, né? Essa proposta que vai ser realizada lá em São Leopoldo, né? na SMED, né? E teve um dos integrantes que estavam nessa mesa da reunião que ele falou assim: quando que as escolas vão trabalhar sobre as questões do racismo?
Eu falei assim, não, ela já trabalha. Não. Ele falou, quando que ela vai trabalhar mesmo? E ele fez um questionamento muito firme em relação a isso, e ele tinha razão, porque para ele é urgente que isso seja trabalhado agora. Não dá para esperar Uhum. mais. Tem coisas que nós Uhum. não podemos esperar mais. A questão dos direitos das mulheres, nós não podemos esperar mais para falar e falar de uma forma mais permanente e contínua. Tem coisas que Uhum. são muito mais urgentes e que não são trabalhadas. E isso eu estou falando questão da educação, porque como é o foco da sociedade sustentável, de uma cidade, seria a educação, né? Partindo da E educação. Como que nós educamos? Quem olhou... Desculpa, agora eu vou ter que ir falando, né? Mas quem pode. olhou o filme O Poço vai ter uma noção mais ou menos desse pensamento. E eu não quero falar sobre o Fica final, mas bem. o final, para mim, até acho que a gente deveria fazer outra live só para falar sobre esse filme, porque ele é bem Pode importante. ser, a gente Porque são muitas questões que a gente poderia conversar, mas que aonde que está? Se a gente for pensar, aonde que está a solução hoje? Se não seria nas crianças na educação. Uhum. Né? A gente E precisa essa, a, sobre isso, né? sim, a questão das cidades sustentáveis, assim, até da educação ambiental mesmo, quando eu brinco que é um mosquitinho que me picou, né? Lá na graduação das ciências biológicas, eu fui para a área de educação ambiental e às vezes a gente sofre um pouco de preconceito. Quem é da área ambiental e está me ouvindo sabe disso. Quando a gente escolhe a educação, e eu escolhi a educação ambiental, eu não fui para genética, eu não fui para botânica, eu não fui para ecologia, eu fui para educação ambiental. Então, tu se sente um pouco, as pessoas te acham um pouco inferior a partir do conhecimento da tua parte técnica, porque a educação ambiental as pessoas acham que é menos, né? Às vezes parece. Mas, na verdade, a questão da educação ambiental é justamente, eu acho que é o momento que tu sensibiliza as pessoas para elas entenderem qual é o papel delas no mundo e todos os outros assuntos que vão ser discutidos em relação ao ambiente, inclusive a questão de empatia, né? Tá dentro da educação ambiental, porque a educação ambiental não é só separar o resíduo, fazer a horta, plantar uma árvore, como tu bem disseste. A educação ambiental é tu te relacionar com as pessoas, te relacionar com os outros seres vivos, te relacionar com o ambiente, né? Ter um trabalho sustentável, que tu não explore as pessoas, que o plano de fundo não seja só o lucro pelo lucro, que é o que a gente vive, infelizmente, quase em todos os lugares, e que a gente aprenda a valorizar os indivíduos, né? Dentro do ambiente que a gente mora, que a gente vive, a nossa casa, a nossa escola. Então, na É o verdade, meu, sim. O meu não, a entendimento educação ambiental agora, é muito mais, né? claro, até o meu entendimento agora, com esses estudos que eu estou realizando, eu coloco a educação para sustentabilidade Uhum. como um guarda-chuva para tudo isso. E a educação ambiental ela entraria dentro dele com essas outras questões mais pontuais. Assim que eu estou vendo agora. Como eu disse para ti, Uhum. pode ser que daqui 5 anos eu já mude esse Sim, meu muito. posicionamento. Mas o meu posicionamento hoje eu tenho como a educação para sustentabilidade, pensando nas relações, pensando na sociedade, na cidade, como nós vivemos, a partir da educação para sustentabilidade, né? Então, é bem isso aí. E aí, entrando já no nosso próximo, a nossa próxima pergunta, assim, a questão de empatia que a gente estava falando, né? Em tempos de coronavírus, assim, como é que uma sociedade ela pode ser mais sustentável? A gente vivendo como a gente está hoje, assim, meio no Bom, caos. jamais né, esperávamos ter passado, e estamos passando, né, por uma situação assim de filme, né? Porque isso aí a gente via nos filmes e os filmes, no fim, eles estavam, né, muito certos do que eles estavam trazendo. Eu estou há muito tempo já, né, de quarentena, né, fazendo tudo como tem que ser, até porque o meu marido, né, ele é hipertenso, fez uma cirurgia agora há pouco, então, né, tem que ter todo um cuidado maior, né? Mas eu recebi um livro bem interessante, né, chamado Coronavírus e as Lutas de Classes, do David Harvey, que é um teórico britânico, né, é geógrafo, né, e ele vai trazendo algumas questões. Esse livro, acho que ele está até online. Eu recebi através do meu grupo lá de estudo, de pesquisa, né, e ele vai trazendo algumas questões, e eu gostaria até de pontuar algumas questões que ele vai trazendo, que é para a gente pensar um pouco sobre hoje, nós enquanto sociedade, vivendo, né? E como que a gente pode pensar na sociedade sustentável a partir disso. O que ele Uhum. fala? Que mais ou menos 70%, 80% das economias capitalistas, elas são impulsionadas pelo consumismo. E o que parou agora?
do O consumo. consumismo ele parou assim, né? E isso vai dar uma quebra nessa sociedade capitalista, ela vai acabar sofrendo de alguma maneira, vai ser impactada com isso, porque sem o consumismo, essa sociedade ela não permanece, né? Então a única coisa para salvar esse consumismo agora seria o incentivo, o investimento do governo. Então o governo ele vai ter que fazer alguma coisa para poder, né, auxiliar ou para que essas economias elas não sejam, né, esse sistema capitalista ele não seja quebrado. Então, essa é a única solução agora que ele veio. Não estou falando da minha opinião, estou falando do que eu li, né? Mas a gente está percebendo isso também, porque o modo econômico ele é dominante, né? Mas ele não dá, né, resultado se a parcela da população ela não estiver lá consumindo, né? Então, Consumar. ela não vai conseguir continuar, né? Então, o que a gente vai ver? Início de muita crise agora. Essa crise, principalmente econômica, e claro que vai refletir, né, nas outras questões, e isso a gente já está percebendo, né? Claro que alguns lugares vão se sair melhor, mas eu acho que é o momento agora para se pensar em outra sociedade. Que outra sociedade, né? Eu já posso naquela sociedade que eu estou trazendo aqui, que é uma sociedade sustentável, né? Baseada nessas relações, e a gente já começou a ver várias ações e várias pessoas, né? Pensando um pouco mais em si e pensando um pouco no outro, né? E percebendo que o mundo ele pode ser um pouco diferente. O mundo não pode ser outro. Nós vivemos nesse mundo. Lembra que a gente tinha o fórum que eles diziam que o outro mundo é possível? Não, não tem outro mundo, esse mundo aqui, né? Nós temos esse mundo e nós vamos ter que Tem que transformar mudar esse. esse aqui, né? Não tem É. outro lá que a gente pode viajar para lá. Mas a gente tem que pensar como que a gente pode ter outro mundo, né? Temos essas doenças, né? Elas já estavam vindo, existiam outras, elas estavam vindo. Como é que eu vou dizer? Já tinha um aviso, né? Já tinha um aviso dizendo que nós. E não só isso, porque se nós formos pensar aqui no Brasil, o Brasil nós tivemos um desastre, né? Que não foi ambiental, do Brumadinho, que ali não estava previsto, ninguém que morava ali sabia que aquilo ia acontecer, né? A questão outra também que a gente está percebendo agora dessa crise é: eu posso ficar em casa, eu tenho condições de ficar em casa, né? Mas e quem não pode ficar em casa? Como é que vai acontecer isso aí? Tem que ser pensado e eu não sei qual é o resultado ainda, mas a gente mais ou menos vai pensando e refletindo sobre isso, né? Os níveis de desemprego eles vão subir muito, porque, né, vai ser uma crise. Então isso aí como é que esse livro ele vai trazendo, né, várias questões para a gente pensar como que vai ser, né, daqui para frente. E a questão toda que refletiu maior foi a questão do superconsumo, né? O superconsumo, ele gerou uma degradação ambiental, que isso que nós estamos passando agora é uma das crises, porque tem as outras crises que né, ambientais que estão invisíveis, que a gente sabe que está acontecendo, sabe que as pessoas estão estudando sobre isso, estão nos alertando, mas tem outras crises, principalmente a degradação ambiental, que ela foi devastadora em relação à questão desse superconsumo, né? Tem uma série também, não, é um documentário na Netflix também que fala sobre minilismo, algo assim, é como a gente viver com o mínimo. É o minimalismo. Isso Eu mesmo. assisti. Muito Isso. interessante. Dois rapazes, né? Eles falam É, quanto a gente vive com muito e a gente começa a perceber que a gente não precisa de tudo que a gente tem. Inclusive a nossa quantidade de roupas que a gente tem, a quantidade de comida que a gente tem. Então, na perfeito, verdade, a isso gente aí. tem muito mais do que precisa, né? O lugar onde a gente mora, ele coloca a questão do sofá, da cama, da quantidade de cadeiras que a gente tem, né? Isso a gente assistiu e nos impactou também, porque as novas casas, né? Por exemplo, onde eu moro, um apartamento, eu brinco que aqui ninguém tem Minimalista, privacidade, isso né? mesmo. Tá todo mundo sempre junto, que é pequeno. Mas aí a gente começa a pensar, mas a gente precisa mais do que isso, será para viver assim, né? Precisa de uma super casa com um monte de quinquilharia, assim, então é bem interessante o minimalismo, né? E aí a gente pode pensar em tudo isso, que é um super consumo mesmo, e aquelas lojas todas incentivando, e é a propaganda para consumo, e aí às vezes eu dou mais valor para o telefone do que para minha saúde.
Às vezes eu Uhum. coloco em primeiro lugar as coisas e eu não vejo que as pessoas e o meu corpo ele tem que estar em primeiro lugar. Uhum. Porque, como eu falei, da saúde, aquelas questões todas, né? Da minha alimentação, qual é a alimentação que eu tô, né, fazendo, e às vezes eu coloco a coisa como prioridade. Então a coisa vale Verdade. muito mais do que as pessoas. E aí já tem outras coisas que eu já fico pensando. Até eu trouxe aqui a indicação do livro, que você já deve conhecer também, que é do Urs Beck, da Sociedade de Risco, né? Que É ele já sociedade previa de... tudo isso, né? É sociedade de risco. Então, o que, que ele já previa já? Que sociedade de risco. Uhum. É que trancou, Tá agora voltou. caindo a internet? Tá boa a internet, hein? Deu uma trancadinha, mas voltou. Tá escutando? Tá. Tô. Que ele já previa esse risco. Tá. Ele já previa nesse livro aqui, depois até vou ler uma partezinha lá pro final, né? Os riscos que poderiam o planeta passar, e agora veio o coronavírus para mostrar que esse risco ele é global e ele já previa riscos que poderiam acontecer, e o risco é aquilo que a gente já prevê. Não é aquilo que Uhum. está lá, né? Mas é o risco que a É uma gente prevê. catástrofe, né? Isso é previsível. Acho que a Sandra deu uma trancadinha. Ricardo, eu já vou fazer tua pergunta para Sandra, tá? Só tô aguardando aqui. Conclusão. Deixa eu. Acho que eu vou. Voltou. Sandra, tu trancou. Eu acho que a minha internet deu alguma coisinha aqui, voltou. Tá. Normal. Ô, Mas só Sandra, para tem uma. concluir, Tá, conclui. É que tem uma tá, pergunta mas do só para Ricardo, concluir só para não esquecer, tu me pede. do que? Tem uma É o pergunta do Ricardo? Ricardo. Tá. Ah, tá. E em relação à sociedade de risco, né? Nós passamos, o que, que ela geraria, e é isso que nós estamos passando agora, né? Ah, vai gerar, eu acho, e pode ser que não, ou pode ser que sim, né? Uma nova forma de capitalismo, né? Ou uma nova forma de economia, ou uma nova forma de ordem global. Eu penso já no global, porque agora a gente vai ter que começar a pensar de uma forma mais global, né? Embora cada Uhum. um na sua cidade, na sua sociedade, mas de uma forma mais global, ou uma forma de uma sociedade onde a vida pessoal ela vai modificar um pouco, né? E a qualidade de vida ela também vai começar a ser, né, colocada em pauta. Uhum. Na verdade, acho que a pergunta do Ricardo foi até respondida, né? Porque ele fala sobre se tu imagina essa situação atual, se ela pode alterar a forma profunda do nosso comportamento capitalista, né? Ou se não haverá uma ruptura tão profunda, assim. Acho que tu já respondeu, assim, enfim. Não se sabe, mas a ideia é que se pense em novas maneiras, né? De... E eu acho que E, é um momento de nós refletirmos sobre isso, né? E começarmos a pensar nas nossas ações mesmo, enquanto indivíduo, enquanto coletivo, enquanto sociedade. E como eu falei, os coletivos eles têm que se unirem, porque se cada coletivo ficar no seu, né, quadrado, não diria isso, mas pensando de uma forma, eu acho que todos devem conversar e não tem mais um lado assim, esses polos, né? polarização, né? Não se pode mais pensar assim. Nós temos que pensar juntos agora. É isso que nós temos que fazer, pensar juntos. Eu acho também que essa questão pensando no capitalismo, numa nova forma de sociedade que a gente vai ter que se reinventar, eu acho que vai sim sofrer algum tipo de impacto. Eu espero que sim, de verdade, mas eu acredito também que sim. Ninguém sabe, acho que vai acontecer, acho que nem os especialistas sabem, porque é tudo novo. Muito novo. Mas essa questão de ruptura e de mudança vai ter que acontecer alguma coisa porque foi a nível global, né? Então, isso é uma outra questão de empatia. Quando acontece alguma situação lá na África, né? Ou acontece alguma situação lá na Ásia, ou até mesmo, sei lá, em algum outro ponto, a gente vê isso, a gente se comove, mas a gente vê isso de uma maneira muito distante. Então, a maneira como o coronavírus, né, essa situação de calamidade na saúde foi uma pandemia, então, mundial, as pessoas vão ter que compreender, e acho que também os grandes governantes e quem tem dinheiro, que a coisa vai ter que ser repensada.
porque até mesmo as pessoas que se achavam, né, que tinham uma grande estabilidade econômica, que isso nunca poderia acontecer, isso só nos mostra o quão frágeis nós somos a partir do momento que a gente tem uma sociedade que ela tem como base a questão do lucro, do dinheiro. Então, a saúde importa, né? As pessoas importam, o ambiente importa. Então, é uma outra maneira, acho que, de começar a enxergar essas coisas, assim. E aí, a Joyce já perguntou, e eu vou para a terceira pergunta, né? Se tu pode dar exemplos, assim, de ações de comunidades sustentáveis e de outras comunidades e atitudes que vão para um caminho de uma sociedade que quer buscar essa sustentabilidade, né? Bom, então vou falar um pouco da experiência então vivida lá na Santa Marta, que é a escola onde eu trabalhei por 10 anos, né? Foi uma experiência lindíssima, eu digo linda porque foi uma experiência transformadora e eu acho que é aí que é a questão quando a gente se transforma e transforma o nosso meio, né? E essa experiência ela começou em 2011, quando eu fui para lá. Eu digo que começa por mim, porque essa experiência é minha, né? Eu vivi. Mas eu sei que quem tá. Eu já vi que tem umas pessoas que participaram disso, estão assistindo aqui também participaram, né? Mas como que aconteceu? A partir do engajamento, como eu falei antes, a partir do momento que a escola passou a pensar para fora da escola, a partir do momento que eu comecei a sair com as crianças para caminhar na comunidade, a partir do momento que eu saí com elas para pensar o seu próprio espaço, porque às vezes as crianças moram naquele espaço, mas elas não pensam sobre o espaço, né? Então, aquele espaço que está ali, como que ele é? Principalmente a questão da moradia, né? Uma criança ela tem que pensar como vai ser a sua moradia no futuro. E isso não é falado na escola. E nós precisamos orientar ou refletir ou fazer com que esse senso crítico em relação à moradia ela seja, né? Isso é um exemplo que eu estou dando, né? Ela seja prioritária, né, dentro de uma escola, porque a maioria das casas lá na Santa Marta, o seu esgoto, e a maioria do Brasil é assim também, e se a gente for ver, 30% só do nosso saneamento básico, ele é, né, correto, né? Então, as casas, elas têm, né, o seu esgoto direto no Arroio da Manteiga. E isso precisa ser falado, ser conversado, ser pensado com as crianças. Tanto é que a partir do Arroio muitas mudanças ocorreram. Desde a parte estética, né, do que tu entra na Santa Marta, tu já percebe a mudança, né? Desde a questão das relações, porque a partir do momento que eu saí, e que as crianças saíram e que a escola começou a sair, eu conheci também a Associação de Moradores, a presidenta da associação. Então, nós começamos a ter uma relação mais próxima e começamos também a entender quais eram os problemas daquela comunidade. A partir do momento que tu começa a entender quais são os problemas da comunidade e aquilo tu vai dando essa abertura e a escola vai abrindo as portas para isso, a transformação passa a acontecer. Porque aí, juntos, até nós criamos lá o movimento Bairro Melhor, aonde juntos nós passamos a pensar em estratégias, em soluções, chamar pessoas para dentro da escola. A Joyce, que está aí, ela participou muito também, que ela está nos assistindo aqui, participou muito desse processo. Como que a gente começa a pensar soluções, né, para um local onde está inserida uma escola, né? Então, a associação também começou a ter outros posicionamentos e também a associação ela começou a perceber que ela também tinha força, né, para a mudança. Tanto é que muitas coisas mudaram. Muitas coisas em relação à moradia, em relação ao entendimento de que a Santa Marta ela não é um lugar ruim para morar. Porque era assim que era visto, né? A Santa Marta é um lugar bom para morar, onde tem pessoas maravilhosas lá dentro. Onde tem pessoas super importantes e que elas fazem muito. Então, isso é o que importa. E às vezes o incentivo era que saíssem de lá. Ah, você tem que sair da escola, você tem que sair desse bairro. Não. A gente tem que ficar e transformar e tornar esse lugar cada vez melhor. Então a gente tem a horta, então nós temos a iniciação científica. Eu acredito muito que a pesquisa, ela é super importante. A partir do momento que eu começo a pesquisar e começo a ler e começo a entender as coisas e colocar em prática aquilo que eu estou estudando, as crianças, a partir do momento que começam a pesquisar, elas começam a
transformar, elas começam a se transformar, elas começam a ver o mundo do outro jeito, a dança, a música, Arte, né? a As arte. artes. Sim, e isso tudo tu tem que abrir, tu tem que mostrar, tem que, né? Então eu sempre eu coloco, bato muito em cima dessas questões de mostrar, né? Tem que mostrar. Tem que mostrar que é possível, tem que mostrar que dá para fazer. E às vezes é a partir da união, do engajamento, a partir do momento que eu chamo vocês para ir lá, Uhum. vamos lá, para dar uma Ou palestra. leva eles, né? Ou tira eles de lá e leva eles para contar essa história, né? E isso é super importante. Até tem uma questão que nós também dentro da SMED lá, que a gente tem como proposta das crianças irem visitar a cidade, o centro da cidade. E aí eu entrevistei algumas pessoas para saber mais ou menos sobre, né, como é que acontece e o que que elas falaram, que as crianças, quando elas terminam de fazer uma trilha urbana, que, né, conhecendo os espaços urbanos, elas dizem assim, como eu queria morar nessa cidade. Então, a criança tem que sair. Então, a criança tem que sair para a cidade e a cidade tem que entrar dentro da escola também. Uhum. Então, tem que ter todo esse engajamento da criança poder entender que ela vive num lugar e que ela é importante para a transformação desse espaço, né? Então, lá na Santa Maria, a gente fez muitas coisas, tanto é que nós fomos viajar, né? Com projetos e propostas, viajar para fora do país. Aquilo foi lindo, foi muito, né? Jamais pensado que, né? A gente fosse viajar e viajamos mais de uma vez e andamos por muitos lugares e as crianças se transformaram. A gente percebe e eu percebi que tem outras pessoas aqui também que são da escola e a gente percebe a transformação. Eu acredito muito que a partir do momento que a gente começa a falar sobre as urgências e olhar para fora, ver o que está acontecendo, nós conseguimos mudar. E mudar enquanto pessoa, mudar enquanto, né, sujeito dessa sociedade que, para mim, pode ser sustentável a partir desse engajamento. E a partir do conhecimento. A Sandra, tô anotando aqui o que tu tá falando, né? A gente não perder o gancho, assim, também para não se estender. Eu acho que essa questão de cidades sustentáveis, assim, e até compartilhando um pouco, né, o projeto que a Sandra fez na escola, assim como professora na época, a gente sabe que o poder público ele tem um papel fundamental para a criação. Oi? Não te escutei. Não te escutei. Ah, Não escutei a tá. pergunta. Não, eu te ouvindo falar e fui anotando aqui, né? Então, a gente sabe que o poder público tem papel fundamental para uma cidade sustentável, né? Como tu disseste, assim, às vezes o centro da cidade, a região nobre da cidade é a região que mais recebe recurso e é a que é mais vista, né? Mas esse olhar para as urgências e essa tentativa de resolução de um problema local é o que vai, digamos que, transformando esses pequenos espaços, né? Até chegar, então, o todo de uma cidade, assim. Então, eu acho que a questão de uma cidade sustentável é quando a gente começa a olhar para os problemas dela, que às vezes são muito simples, né? Não são grandes tecnologias, mas começar pelo básico, assim, dando um passinho atrás, né? Educação mais de qualidade, que foque na pesquisa, que as crianças tenham uma alimentação mais saudável, que elas tenham uma garantia de ter uns projetos extra classe para que elas não fiquem na rua, né? Que elas consigam fazer uma aula de dança, uma aula de teatro, uma aula de violão, enfim, uma aula de alguma coisa informática, mas que elas sejam acolhidas dentro dessa escola, né? Então, isso também é fundamental para uma sociedade sustentável. Tem um ponto que tu colocaste aí muito importante, que é a questão da gestão. Uhum. Na escola, a partir do momento que a gestão ela abraça a questão da sustentabilidade, tudo se transforma. Porque aí a gestão, que é ela que tem a palavra, ela que, né, organiza, ela que, né, que está à frente, no momento que ela se posiciona nesse pensamento, as coisas elas modificam, mas a gestão é super importante. Isso para uma cidade também. A Sim. universidade, a partir do momento que eu, enquanto reitor ou enquanto, né, gestor daquela cidade, daquela universidade, daquela escola, eu tenho esse posicionamento e eu tenho esse entendimento, porque eu tenho que ter esse entendimento, né, que isso é super importante e é uma pauta que ela tem que estar inserida e hoje ela já é internacional, né, ela precisa estar Uhum. inserida, né, em todos os campos, tudo se modifica. Eu acredito que
a partir do momento também que as lideranças também tomam partido para isso, se torna bem mais, né, possível Sim. essa outra sociedade. A outra ponta, né? Porque aí o poder público fazendo a parte dele, a gente também tem um respaldo para nós fazermos a nossa enquanto sociedade mesmo, né? A gente não pode tirar o. A gente tem que fazer, eu acredito em não ficar esperando somente o poder público, mas a gente tem que ter esse respaldo e esse incentivo deles para que eles também tomem uma atitude e entendam que isso é importante, né? Tu disseste. E aí a Joyce está perguntando que lugares que vocês foram viajar. Ah, bom, nós fomos em 2015 para os Estados Unidos, né? Descemos em Miami, ficamos lá um pouquinho, depois ficamos 3 dias em Chicago e depois ficamos em Michigan, né, em Ann Arbor, onde está localizada a Universidade de Michigan, que é a parceira lá da Santa Marta, né? Eles desenvolveram um projeto muito, muito interessante, né, aonde eles conseguiram mapear todas as necessidades da Santa Marta a partir da pesquisa de casa em casa, batendo de porta em porta, né, porque eles vieram para o Brasil para fazer isso, né? E esses projetos eles foram premiados e foi que nos né, beneficiou, né, enquanto comunidade, enquanto Santa Marta, principalmente que agora nós temos uma quadra comunitária, né, uma quadra poliesportiva que foi né, feita com essas verbas que vieram a partir dos prêmios. Então nós também conseguimos perceber como que a gente, enquanto escola, poderia ter verba para poder também ter outras coisas dentro da comunidade. Porque a única fonte de lazer, o único lugar de lazer que eles tinham era a escola. Então, eles precisavam de outros espaços, né, de lazer. Então, a quadra poliesportiva que está lá na associação, né, de moradores, ela veio, então, para contribuir para essa questão, porque o lazer, ele também faz parte, né, de toda essa questão de uma sociedade. Então, o lazer ele é super importante. Então, e fomos também para o Peru. O Peru também, né, que nós participamos do Rally Continental. Então, a Santa Marta ela é uma escola referência, né, latino-americana em sustentabilidade, né? Se for lá, vocês vão dizer assim, mas ela não é uma escola sustentável. Não, ela não é uma escola. Ela está nesse caminho sempre em busca, né, de novas, né, ações, e eu acho que é essa a nossa questão de sempre estarmos em busca de melhorias, né, de qualidade de vida e de uma educação que contemple todas as questões de direitos humanos, questões, né, de desigualdade, questões que nós precisamos colocar em pauta, não esquecendo que os conteúdos são importantes, é lógico, né? Mas que isso aí tem que... Então tá, Sandra. A gente te agradece a participação e pede então para tu deixar um recado para quem está nos assistindo ou quem vai assistir depois, porque vai lá para o YouTube. Vai para onde? Vai para o YouTube no canal da Poena. Depois eu te mando o link. Bom, é o que eu deixo de recado hoje agora. Que esse momento é um momento de reflexão, né? É um momento para nós pararmos. Espero, né, que agora mais com tempo para esse pensamento, todos, né, consigam refletir um pouco sobre essa sociedade que nós estamos vivendo e que sociedade é essa, que ela é uma sociedade extremamente individualista, que a gente começa a se engajar em outros coletivos, que a gente escolha, né, lugares para participar e poder contribuir de alguma maneira para que essa sociedade ela se transforme. E é essa sociedade que a gente está vivendo hoje, agora. Então, essas urgências, elas precisam ser debatidas, elas precisam ser, né? E também ter ações. Eu sei de muitas pessoas que estão fazendo várias ações em prol, né, da sociedade, e a gente sempre vai ter alguma coisa para contribuir. Com certeza a gente sempre vai ter. E eu vou partir sempre da educação, né? Então, a minha prioridade é a educação. Acho que é isso. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade, que eu não agradeci no início, né? Mas eu quero agradecer muito, que eu acho que esses espaços, eles são super importantes, virtuais ou não, né? Para a gente poder, né, ter esses diálogos e poder, né, refletir um pouco sobre essa sociedade, sobre essa cidade, sobre nossas vidas, né? Nossa, gente, que te agradece bastante, sabe que a gente é muito fã do teu trabalho. Eu sou fã de vocês, vocês sabem, mulheres. Mulheres, tá louco. E a gente agradece muito ter aceitado o convite, assim, né, meio correndo, porque a gente decidiu montar, né, essas lives e dizer que é isso, assim, a sociedade que a gente critica somos nós, né? Então, nós estamos dentro desse momento de sociedade
Se a gente não fizer algo de diferente para transformar ela, ela não vai mudar, porque a sociedade não são os governantes, são as pessoas que moram longe de nós, a sociedade somos nós, né? Não é algo distante. Até Então, porque ninguém sabe o que acontece lá onde nós estamos indo. Nós temos que exatamente. falar, nós temos que mostrar, nós temos que fazer. E as ações podem começar aí de pouquinho no teu bairro, dentro do lugar onde tu trabalha, com alguma ação de mobilização. A gente sabe que essa desigualdade social que nós vivemos, ela vai impactar mais pessoas do que outras. Então, dentro do possível, o que tu puder fazer no teu trabalho, de ajudar em alguma coisa, de levar uma palavra para as pessoas que estão precisando, isso já vai com certeza fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, a Isso. gente agradece. Eu acho que é isso aí. Façam a diferença. A gente te agradece, te dá um beijinho para te Tá, desligar. tá bom, então. Tchau, Que obrigada. é, deixa eu desligar. E vocês que ficaram, só para dar um tchau. Amanhã, então, a gente tem a live de novo às 17 horas, com o tema de ciência e popularização da ciência, a importância das bolsas de pesquisa e da ciência nesse momento que a gente está vivendo, enfim. Então, a gente agradece a participação de todo mundo que está assistindo, a Sandra, maravilhosa, né? Enfim. E daqui a pouquinho essa live vai ficar lá no canal da Poena. E todas as outras lives, as 5 lives que nós fizemos na semana passada, todas elas a gente subiu para a plataforma lá da Poena do YouTube. Tem o link na bio, acessa lá para saber mais e para acompanhar essa de hoje e as outras que tu possa ter perdido, compartilha e amanhã a gente te espera às 17 horas. Beijinhos, muito obrigada pela audiência, pela paciência e até amanhã.